Fala investidor, tudo bem? Aqui é o Bruno Cataoca e você está no canal do Investidor Lucrativo. E no vídeo de hoje eu quero responder uma excelente pergunta que um dos inscritos aqui do canal me enviou por e-mail. Então na pergunta basicamente ele falava o seguinte: Bruno, quando uma ação não sobe ou até mesmo cai muito, é melhor eu vender mesmo no prejuízo? Eu achei essa pergunta muito interessante porque, primeiro, eu acredito que é uma dúvida que muitos investidores estejam passando por isso. E segundo, porque eu acabei recentemente passando por uma situação dessas e mesmo assim eu consegui ter uma rentabilidade altíssima aí, na minha opinião, pelo menos de 86,25% em cerca de 17 meses, com uma ação de uma empresa que durante esse período teve o seu lucro diminuído e também chegou a declarar publicamente que tinha jogado a toalha. Então se você já gostou desse assunto, clica aqui no joinha, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal para receber as próximas atualizações dos próximos vídeos que eu for mandando aqui. Então basicamente, esse leitor ele comprou alguns fundos imobiliários e ações que ou ficaram muito tempo lateralizando sem subir muito e sem cair muito, ou até mesmo algumas ações e FIIs que chegaram a cair com força. Então ele ficou com medo, né, devido a essa oscilação de preços estranha, ele não estava ganhando nada, e me perguntou se valeria a pena então vender, já que ele não estava tendo nenhum retorno no período. Então é o seguinte, essa é uma pergunta simples, muito boa, mas que não é tão fácil de ser respondida. No caso aqui desse leitor, eu identifiquei três possíveis problemas aí. Primeiro, ou ele só analisou fundamentos e não analisou o preço na hora de entrar, então ele comprou uma ação com bons fundamentos, mas não tinha noção nenhuma se estava pagando um preço barato, caro ou justo. Ou segundo, ele só analisou os preços, achou que estava num preço bom e comprou uma ação X que alguém indicou para ele. Ou terceiro, ele não fez nenhum nem outro, simplesmente comprou aí, deu uma de paraquedista, comprou uma ação aí que indicaram para ele no preço que estava, porque falaram que era bom e ele acabou se arrependendo. Bom, mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é que é importante, quando você for investir na bolsa, que você analise tanto os fundamentos de uma empresa quanto o preço que você está pagando pela ação dessa empresa, mesmo que ela seja uma excelente ação com excelentes fundamentos. Então, para exemplificar a importância disso, vamos supor que você tem um barco que você sabe que é muito bom, tem bons fundamentos esse barco, mas quando você vai pilotar esse barco, você não tem um radar que identifique onde é mais fundo, onde tem rochas, onde é mais raso. E numa dessas, que você está navegando cegamente pelo mar, você pode ficar encalhado ou bater numa rocha e até mesmo afundar. E também de nada adianta você ter esse radar que te indique onde tem rochas, onde é mais raso, se você tem um barco com fundamentos duvidosos, porque nessa você pode não bater numa rocha, mas às vezes uma onda mais forte ou uma tempestade pode fazer o barco virar e fazer você se afogar e se afundar. Agora, se você tiver um barco que você sabe que tem bons fundamentos, e você tem um radar que te mostra onde estão as rochas, te mostra onde tem os bancos de areia, onde é mais raso, você consegue passar pelas tempestades e chegar são e salvo no seu destino aí. E a mesma coisa com as ações. Se você sabe que a ação que você está investindo tem bons fundamentos, que você pagou um preço barato pelas ações dessa empresa, então as chances de você conseguir superar esses momentos de dúvidas, que é o que o leitor está enfrentando, são muito maiores. Então quando você analisa fundamentos e preços, você consegue estabelecer critérios de compra e venda muito mais consistentes e bem definidos. Então quando você for definir o seu método de investimento, você tem que fazer um estudo, você tem que estabelecer critérios, tanto fundamentalistas quanto de preço, e fazer um estudo, fazer tipo um backtest para ver se esses critérios funcionaram no passado. Se funcionaram, você pega isso daí e usa no seu dinheiro, nos seus investimentos. Então, para te mostrar como critérios bem definidos de compra e venda de uma ação são importantes para você no longo prazo, eu vou colocar aqui rapidamente o estudo de caso dessa ação que eu comprei e que eu enfrentei tudo isso que eu estou comentando com vocês agora, e vou mostrar como na prática é muito mais difícil quando você está lá com o seu dinheiro investido. Depois que passa, fica muito fácil de analisar, mas você vai ver que se você não tiver critérios bem estabelecidos de compra e de venda, facilmente você pode ser enganado por todo o hype do mercado, e você já vai entender o que é esse tal do hype do mercado. Então vamos para trás do meu computador.
Bom, então aqui você pode ver o gráfico de Grendene, ON, tá? O gráfico diário, o gráfico de candles. Se você não sabe ler o gráfico de candles, não tem problema, tá? Mas para você que sabe, isso aqui é o gráfico diário. Cada candle desse mostra a oscilação de um dia, tá? E eu quero só mostrar aqui a trajetória, por exemplo, que eu tive que percorrer, onde eu tive que enfrentar períodos de baixa, períodos longos, períodos de lateralização, até finalmente conseguir ter sucesso. Então, aqui eu peguei o período onde eu fiquei segurando as ações de Grendene. Então, o que acontece? Eu fui lá, analisei os fundamentos, analisei se era uma empresa boa, boa para se investir, e eu cheguei à conclusão de que era sim uma boa empresa para se investir, só que na época que eu cheguei nessa conclusão, os preços não estavam atrativos. Então, eu esperei, até que aqui em agosto, 24 de agosto de 2018 aqui, eu olhei e falei, bom, as ações de Grendene estão a um preço atraente. E aqui eu até coloco aqui para você na tela o comprovante de compra que eu printei aqui no canal eletrônico do investidor, mostrando a minha posição comprada em Grendene na data de 24 de 8 de 2018 a R$ 7,23. Tá? Então vamos analisar aqui com um pouquinho mais de detalhes. Veja que depois da minha compra, os preços continuaram caindo por mais de um mês. Né? Só que mesmo assim, né, nessa eu poderia ter vendido. Né? Se você não tem critérios de compra e não tem critérios de venda, você vai ficar perdido com os preços caindo. Às vezes você analisou o fundamento e falou, poxa, é um preço interessante. Só que depois que você compra e você vê os preços só caindo, você pode pensar, putz, eu acho que eu fiz besteira, e nessa forte queda você já poderia ter vendido, porque olha só, os preços chegaram a bater 6,31, quase que R$ 1 a menos do que eu paguei. Isso é significativo, né? Mas aqui no caso, como eu tenho critérios de compra e de venda bem estabelecidos e nenhum dos critérios de venda foram acionados, eu acabei não vendendo e segurei. Então aqui eu imprimi algumas notícias que saíram de Grendene no período para você ter uma ideia de como é complicado você investir em ações sem ter um critério bem definido. Então olha só, em 26/10/2018, no Money Times, saiu essa reportagem aqui. Com lucro 23% menor, as ações da Grendene caem mais de 5% na bolsa. Então, quando você vai olhar aqui em... Quando que era essa data? Esqueci, 26/10, né? 26/10, 2 meses depois que eu comprei aqui, ó. 26/10 aqui, ó. 26/10 as ações realmente caíram bastante, né? Olha o tamanho dessa barra de queda aqui. Então, nessa, se você, de novo, não tem um critério de venda, já poderia até ter vendido aqui no 0 a 0, pensando que escapou de uma cilada aí. Só que aconteceu, os preços se reverteram, né? Porque isso aqui é um suporte, é um forte suporte, os preços começaram a subir. Então aqui em 26/4/2019, sai mais essa notícia. Grendene joga toalha para o crescimento do consumo de calçados em 2019. E nessa data, ela tinha divulgado um resultado menor ainda dos seus lucros, um resultado trimestral menor ainda, em 26/4/2019, que inclusive foi essa forte queda. Então, olha só, qual que é o cenário aqui? Você teria feito uma compra, imaginando que você fez uma compra no mesmo preço que eu. Você fez a compra, só que você não teve muito critério. Você poderia ter vendido aqui, e depois de quase um ano, o que aconteceu? Depois dos preços terem subido, parecia que estava estabilizando, eles caíram um pouco, eles tiveram essa forte queda, e ainda saiu aquela notícia. Né? E quando você vai ver, o lucro líquido ainda diminuiu mais ainda nesse trimestre, e saiu essa notícia em que um dos diretores, sei lá, CEOs, ainda divulgou para a imprensa que tinha jogado a toalha, porque eles estavam esperando uma melhora no cenário econômico, quando na verdade teve uma piora. Ou seja, eles estavam esperando totalmente o oposto do que aconteceu. Isso foi trágico. Então, se você não tinha, de novo, um critério de venda que não foi acionado aqui, você teria jogado a toalha. As chances seriam muito grandes que você teria jogado a toalha. Afinal, quase um ano de investimento, sai essa notícia porcaria, os preços desabam e você está sem quase nenhum retorno. É bem complicado, né? E aqui depois ainda os preços caíram mais um pouquinho ainda. Mas no caso eu continuei segurando. E mesmo assim ainda saiu mais uma notícia preocupante sobre Grendene na mídia. Então aqui em 1º de agosto de 2019, fazendo quase aniversário de um ano de investimento, sai essa incrível notícia. O lucro da Grendene tem queda de 36,9% no segundo trimestre, com crise no mercado de calçados. Olha só que péssima notícia. Então, 1º de agosto foi aqui, né? Você vê que os preços nem caíram tanto assim, tá? Então aqui foi mais um hype da notícia. O hype é tudo isso.
esse ambiente que a bolsa acaba criando na nossa cabeça de que tudo está perdido, né? Ou de que está tudo muito bem, né? Nesse caso, parecia que estava tudo perdido para a Grendene, porque fazia quase um ano de investimento. Inclusive, eu comprei em 24 de agosto e vamos ver como é que estava aqui em 24 de agosto de 23 de agosto, 26 de agosto de 2019. Olha só onde estavam os preços. Eu praticamente estava no 0 a 0 aqui, né? Depois de um ano eu tive pouca rentabilidade. Até recebi dividendos, reinvesti, mas olha só que complicado. E durante todo esse tempo eu ainda tive que enfrentar quedas. Você teria enfrentado essas notícias, essa frustração da queda, da subida que não foi, essa porrada que Grendene tomou aqui, e mais aqui em 1º de agosto, após um ano de investimento. Só que olha só que coisa, que interessante. Logo depois de tudo isso, justamente depois que em 1º de agosto Grendene reportou prejuízos, olha só o que aconteceu com o preço da ação. Nos 5 meses seguintes, a ação disparou e foi aí que eu consegui, até agora, até o último momento, até 8 de janeiro de 2020, consegui acumular esse lucro aí de 83,25% em 17 meses, já contando o reinvestimento dos dividendos. Então você vê que por ano já vai dar mais de 40% de rentabilidade. Mas você vê que não é fácil. É preciso que você saiba aguentar esses períodos esses períodos onde os preços ficam mais lateralizados, essas eventuais quedas e até mesmo toda essa notícia, esse hype que o mercado financeiro acaba gerando na cabeça do investidor. Mas você vê que vale muito a pena quando você consegue realmente ter um método comprovado e bem definido de compra e venda de ações. Você consegue fazer uma boa compra, graças a isso você consegue se manter focado durante esses períodos difíceis e no final você acaba tendo esse tipo de rentabilidade. Então você vê que não dá para prever o quanto uma ação vai subir, mas você consegue estabelecer critérios para fazer uma boa compra de uma boa empresa num patamar de preços interessante e ter uma alta rentabilidade. Então você acabou de ver a importância de ter um excelente método de investimento comprovado para você utilizar aí nos próximos anos, no longo prazo, para que você primeiro faça excelentes compras e segundo, venda somente quando for necessário. Assim você consegue aguentar todo esse hype do mercado financeiro, essas quedas de preços, essas lateralizações de preços que podem facilmente atrapalhar o seu controle emocional e fazer você vender sem ter essa necessidade, deixando muito dinheiro na mesa aí. Agora, para chegar nesse método, obviamente você precisa estudar bastante, você precisa estudar todas as estratégias que existem no mercado e tentar compilar um método que sirva para você, que você consiga colocar em prática aí no seu dia a dia. Logicamente que isso vai dar trabalho e é por isso que eu quero oferecer a minha ajuda aqui para você nesse momento. Então, caso você queira descobrir o método de investimento que eu desenvolvi nos últimos 10 anos para conquistar esse tipo de rentabilidade que você acabou de ver, eu sugiro que você clique no link aqui abaixo para fazer o download grátis do e-book, onde eu revelo mais detalhes de como funciona esse método. Lá você também vai receber um mini curso por e-mail, onde eu conto mais detalhes avançados a respeito desse método que eu utilizo e também vai ter acesso exclusivo a um bônus secreto que só quem faz o download do e-book, desse e-book grátis, consegue ter acesso. Beleza? Então nesse vídeo eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, clica aqui no like, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal para receber os próximos vídeos que eu for postando aqui. Beleza? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, tchau, tchau.